Gente, eu vou mostrar para vocês a foto de uma figura, de um cara bonito, muito bonito. Eu sei que vocês estão pensando que sou eu, mas não sou eu. O nome desse senhor é Robert Goddard. Robert Goddard. Robert Goddard, essa foto aí, o olho já careca e tudo mais, ele já era um adulto, uma pessoa muito famosa na época. Mas ele foi um menino como todos nós. Foi um garoto que gostava das mesmas coisas que a gente gosta. Ele era normal. Mas você está pensando assim, quem que é normal hoje em dia, né? Eu acho que é uma pessoa normal, né? As pessoas normais imaginam coisas, né? A gente não imagina coisas, a gente não sonha com as coisas, né? Aqueles meninos, tem cara que sonha com a vida bonita de vez em quando, né? A risadinha deles, né? Você não sonha com a vida bonita de vez em quando? Você sonha de vez em quando, porque você é normal, que nem eu também sonhava, né? Hoje eu casei com a vida bonita, uma maravilha, né? Hoje eu só posso sonhar com ela, só posso sonhar com a vida, senão eu apanho, né? É assim que funciona. Mas olha só, Robert Goddard, ele gostava de brincar, gostava de correr, gostava de nadar, gostava de subir em árvore, mas ele gostava também de ler. Ele gostava muito de ler. E ele gostava de ler um livro em especial. O nome do livro era A Guerra dos Mundos. A Guerra dos Mundos, Guerra dos Planetas. Aí você fala, calma aí, eu assisti um filme com esse nome, do Tom Cruise. Pois é, aquele filme do Tom Cruise foi baseado nesse livro que Robert Goddard gostava de ler. Que contava a história do livro? A mesma história do filme. Contava a história de uns extraterrestres, só que o autor do livro tinha colocado que eram os marcianos, que eles tinham invadido a Terra, tinham invadido o planeta Terra. E aquilo fascinava Robert Goddard. O pequeno Robert Goddard, ele quase que lambia as páginas do livro, porque era muito legal. E ele lia aquilo, ele se emocionava com o negócio, e ele imaginava o dia que os marcianos iam invadir a Terra. E um dia, ele ficou tão empolgado com o que ele estava lendo, ele tinha uma cerejeira no fundo da casa dele, uma cerejeira. Ele subiu no galho, começou a ler, e ele passou a tarde inteira lendo. Aquilo ele, nossa, um negócio muito doido, lia mais um pouco, ele ia ler. E resultado, ele só saiu de lá quando já estava anoitecendo. Tomou banho, já total, e foi dormir. Com o que ele sonhou à noite? Sonhou com os marcianos. Ele sonhou com aquilo, ele acordou no outro dia. E aí, meu negócio, ele teve uma brilhante ideia. Ele pegou um pedaço de papel e desenhou os objetos, ele desenhou as naves espaciais, ele desenhou como que seria um objeto que voava sem ter asas, sem ter hélice, e que com os discos de voador iria então rodar, sair da Terra e conhecer outros lugares. Resultado: Robert Goddard cresceu, e aqui está o primeiro foguete que ele, como professor da universidade, físico, ele se tornou físico, matemático, ele projetou esse foguete aqui, que está na foto. Essa aqui é uma foto dele lá nos Estados Unidos, e ele conseguiu inventar, ele inventou, ele foi o primeiro a criar um foguete autopropulsado, que voa sozinho, carrega o
Graças a Robert Goddard, o mundo hoje tem mísseis e foguetes que podem cruzar a Terra de um lado para o outro muito rápido. Graças a Robert Goddard, o ser humano, propulsão, graças a Robert Goddard, o ser humano conheceu o espaço, pousou na Lua e já enviou missões não tripuladas, mas 100 pessoas para o planeta Marte. Quanto vale uma ideia? Quanto que vale uma boa ideia? 1.000? 2.000? 1 milhão de dólares? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei, mas vale muito. As empresas pagam caro para pessoas que tenham o quê? Boas ideias. Se você se tornar um engenheiro, se você se tornar um advogado, se você se tornar um médico, não interessa. Se você tiver boas ideias, as pessoas vão pagar caro pelas suas boas ideias. Agora, quanto vale uma má ideia? Uma má ideia não vale nada? Quanto que vale uma má ideia? Vale nada, vale um centavo. Vale nada. Não, você concorda que uma má ideia não vale nada? Não vale nada uma má ideia? Gente, presta atenção aqui. Uma má ideia vale muito. Como assim uma má ideia pode valer muito? O senhor falou que uma boa ideia vale muito. Uma má ideia geralmente não vale nada. Quem é que vai pagar por uma má ideia? Quem é que vai me dar um centavo para uma má ideia? Ninguém paga nada por péssimas ideias. Mentira. Mentira. Uma má ideia pode valer mais do que uma boa ideia. Porque sabe quanto pode valer uma má ideia? A sua vida, parabéns. Uma ideia desastrosa, uma ideia desastrada pode valer a sua vida, que vale muito mais que $1 milhão de dólares. Geralmente as más ideias são pagas com a própria vida da pessoa que teve a perceber. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: como é que eu tenho boas ou más ideias? Vocês estão vendo isso daqui? Dá para enxergar mais ou menos aqui? Dá para enxergar? Esse lugar aqui chama-se Himalaia. Chama-se Himalaia. Himalaia é a maior cadeia de montanhas do mundo. O Himalaia fica entre Índia, China, Nepal, Mongólia. É chamado de o teto do mundo. As montanhas do Himalaia, todas elas as maiores, as mais importantes, têm mais de 8.000 metros de altura. E existe uma montanha nesse lugar que chama-se Makalu. Significa Makalu. O que é Makalu? Eu quero dizer para você o seguinte: jogar futebol é fácil. Não é fácil. Eu sou ruim, mas é fácil. Não, ruim pouco, eu sou péssimo, mas é fácil jogar futebol. A minha educação física já está se corroendo. Como assim jogar futebol? Sabe por que jogar futebol é fácil? Porque futebol você está com os 2 pés no chão, meu amigo. Entendeu? O máximo que você pode cair é o seu tamanho. Ninguém diz no chão, ninguém cai mais do que o próprio tamanho. Você cai o próprio tamanho, não é muita coisa. Futebol são 11 contra 11. Se você está mal, você toca a bola. Eu gosto de vôlei, mas vôlei também não é assim aquela coisa absurda e difícil. Dos esportes coletivos, o que eu mais gostei na minha época de ensino médio era o basquete. Eu jogava basquete todo dia. Jogava basquete todo dia. Continuei
você